Muito boa tarde a todos os amigos do canal. Aqui quem fala, Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Tudo bem? Gente, vamos falar então um pouquinho das operações que eu fiz hoje. Hoje foi um dia um tanto quanto complicado de ser operado, mas foi um dia que eu acho que vai ser interessante a gente dissecar aqui e ver exatamente como é que foram feitas as operações e a maneira como eu li o mercado ao longo do dia de hoje, tá? Então, primeiramente, boa noite a todos os amigos. Eu vou colocar aqui na tela, rapidamente, a forma como eu vi o mercado se comportando. Deixa eu colocar aqui. Então, o mercado, ele abriu hoje com um movimento de alta importante, um gap de alta. Eu considerei esse gap como um possível parede de proteção. Então eu fiquei muito atento aqui à possibilidade de tomar a posição neste segundo candle aqui, nesse terceiro candle, quando rompesse a máxima do segundo candle do dia. Não rompeu. E aí o candle seguinte forma este inside bar que vocês estão vendo aqui, e eu coloquei uma entrada nesta ruptura. Primeiro trade do dia. Acabei sendo estopado. O meu stop bateu nesta região aqui. Logo após ter sido estopado, veja que se forma um novo inside bar. Eu decidi não fazer essa venda. Fiquei esperando realmente que o mercado produzisse um movimento de alta, já que ainda existia toda essa parede de proteção protegendo essa área de entrada. Só que o mercado realmente não conseguiu. E quando rompeu essa máxima, eu tomei novamente posições ainda na ponta da compra, colocando o meu stop imediatamente abaixo da mínima deste candle. Tá? Aqui seria basicamente um Dave Landry sendo operado. Tá? Esse candle tem a mínima abaixo da mínima dos dois candles prévios. Então, quando rompeu essa máxima, eu tomei a posição. As médias móveis estavam ascendentes. Essas eram as médias móveis no momento em que eu fiz a entrada. Tá? Então não aconteceu nenhum erro técnico nessa operação aqui, mas infelizmente o mercado não evoluiu para o meu lado, pelo contrário. Ele recua, aciona meu stop, bate no meu stop e o meu prejuízo começou a aumentar no dia. Né? Já estava nesse cenário com um prejuízo mais importante. Só que a perda desse fundo aqui não me motivava ainda uma potencial venda com tranquilidade. E aí o mercado faz este recuo mais importante, monta este recuo que a gente está vendo, e dele começa um processo muito cruel. Tá? Esse processo muito cruel que ele fez é basicamente isso aqui que está sendo visto no gráfico de 2 minutos. Ó. Ele fez um padrão chamado alargamento. Esse padrão é extremamente malvado. Ele é malvado por quê? Porque quando você vê esse candle aqui no 10 minutos, você pensa, cara, um candle de reversão, é um candle pavio, né, um candle estreito, com o estocástico lento sobrevendido, e ele está se formando em cima de uma zona de suporte, que é esse topo anterior rompido aqui. Então, vou cogitar uma entrada aqui nessa posição, e foi o que eu fiz. Tomei uma posição neste ponto. E quando rompeu, logo em seguida me estopou. Quando ele fez isso, eu já entrei daí no 2 minutos e eu identifiquei realmente o padrão de alargamento que estava se formando. E daí eu pensei, ok, próxima mínima que for perdida, eu vou entrar comprando. Neste tipo de padrão, a gente tem que inverter nosso pensamento. Então, quando perde a mínima, a gente compra. E quando rompe a máxima, a gente vende. Então, eu peguei e montei mais uma entrada aqui. Out. A entrada novamente bateu no stop. E aí, finalmente, eu montei essa última entrada aqui pelo inside bar. E essa entrada, então, realmente veio para o meu alvo, que era voltar para cá. Bom, neste momento, no exato momento em que isso aconteceu, hoje, aqui, nesse stop, eu já estava muito perto do meu risco máximo de trade por dia. Eu trabalho, como é que eu trabalho meus day trades? Eu trabalho geralmente com um risco máximo por dia. Ou seja, se eu estiver perdendo aquele valor, eu saio do mercado e não opero mais naquele dia. Tá? Então, isso é um costume meu.
Tá? O valor realmente ele é um valor percentual em relação ao tamanho do que eu estou operando. Então o meu risco máximo é de R$5.000 para operações dentro de gráfico de day trade. E aqui eu já estava com uns 4 pila de loss, infelizmente, nesse momento. Quando eu fiz essa movimentação aqui, em que eu tomei essa posição, o mercado veio a meu favor, e daí aqui eu consegui reduzir o meu loss para em torno de R$2.000 de prejuízo. Ainda assim, não estava legal, ainda assim estava bastante complicado o movimento. O mercado faz um novo recuo, logo depois que ele faz aqui, ó, este ponto, ele senta no VWAP, volta a subir, os compradores começam a achar que estão dominando o jogo, só que aí ele consegue fechar abaixo do VWAP e ele forma uma armadilha para os comprados. A armadilha se forma exatamente neste candle branco. Este candle branco é uma tentativa dos comprados de reassumir o controle do mercado. Tá? E quando eu vi isso, ok, isso aqui é uma armadilha. Tá? Se perder essa mínima é uma venda. E eu estava comprado nesse momento. Estava comprado. E aí quando perdeu essa mínima aqui, eu virei a mão. E eu virei a mão e bati mais forte, bem mais forte na venda. E daí esse recuo aqui, que foi o recuo esperado, no momento que a gente visualiza isso, foi um ótimo ponto que eu virei a mão. E aí realmente eu consegui recuperar ainda mais meu prejuízo. Tá? Então este sinal aqui, eu quero que vocês marquem bem. Isso aqui pode acontecer em cima do VWAP, pode acontecer em cima de uma média móvel, pode acontecer em cima de uma zona de suporte. Qual que é o sinal? O mercado recua até o suporte, faz um candle branco, que é o candle em que os compradores se comprometem, e quando ele perde essa mínima, aciona os stops dos compradores e o mercado desaba. Uá! E aí o ponto de venda então fica realmente na perda desta mínima. O alvo vai ser 161 deste candle para baixo. O alvo está aqui embaixo. Ó. Então este trade aqui conseguiu reduzir meu prejuízo, que era de R$2.000, para algo em torno de uns R$900 de prejuízo no dia. Eu ainda estava no prejuízo no dia. E aí o mercado faz este movimento e aí eu comecei a olhar, ok, ele se aproximou do fundo do dia e ele formou esse candle de reversão aqui. Isso aqui pode ser um sinal de Joy de Nápoles. Joy de Nápoles é um padrão de reversão que eu opero muito, eu apresento isso no meu método Stormer de A a Z. Eu utilizo isso para gráfico semanal e para gráficos intradiários. Basicamente é uma ferramenta que usa uma média móvel de 3 exponencial deslocada em 3 períodos para a direita. O truque é esperar o mercado estar abaixo da média, esperar o mercado estar, como ele estava aqui, abaixo da média, e dele vai para cima da média, como ele foi, e ele volta para baixo desta média. E se ele não conseguir perder o fundo prévio, como foi o caso aqui, e conseguir fechar acima da média de novo, isso traduz que os vendedores se entregaram, não estão mais pensando em vender, e isso vai ser o início de uma onda 3 de alta. Tá? E aí, então, nesse momento, eu fiz minha entrada. Aqui eu entrei comprando, tá? Colocando, então, o meu stop abaixo da mínima deste fundo e o meu alvo sendo essa amplitude inteira projetado para cima, não em 100, em 161. Esse alvo a gente fez, essa operação a gente fez ao vivo lá com o pessoal lá do análise. Tá? E aí o trade começou a evoluir, foi evoluindo. Quando chegou aqui, eu já estava no lucro. Eu já tinha saído do meu lucro de 4 pila de loss e entrado já num lucro. Aí aqui eu estava com 30 contratos, aqui eu realizei 15. Fiquei com 15 contratos, o meu stop loss estava aqui embaixo. À medida que o mercado foi subindo e atingiu esta região, eu puxei o stop dos 15 contratos aqui de baixo para este fundo e fiquei esperando. Agora vai bater ou no meu alvo ou aqui. Tá? E o mercado fez essa oscilação em cima do 100% e bate no alvo. Quando bate no alvo, eu saio do meu trade. E agora, então, eu tinha saído de um prejuízo de R$4.000 para um lucro de R$1.500. Exausto.
eu já estava exausto, sem dúvida alguma. Eu já estava emocionalmente cansado. Eu já estava realmente... toda a minha energia vital de trading estava exausta. Não havia mais condições físicas de fazer absolutamente nada. Essa que é a verdade. Tá? Então, com esses R$1.500 de lucro, o ideal seria eu não fazer mais nada. Deveria ficar parado, quieto e não fazer mais nada. O mercado então veio fazer esse movimento, voltou a subir um pouco mais, aí ele faz uma acelerada, vem até o VWAP, bate no VWAP, tá? Bate nesse VWAP e depois faz um novo movimento. Depois ele faz o mesmo sinal que eu mostrei para vocês, ó, bate no VWAP, faz um candle branco, que é esse candle aqui. Isso é uma armadilha de venda, os compradores são armadilhados quando perdem essa mínima. Daí o mercado dá uma afundada. E veja que ele volta a retestar o VWAP como resistência agora. Não consegue ultrapassar o VWAP que bate como resistência e volta a recuar. Muito bem. O mercado vai se mexendo e fazendo essa movimentação e aproximando-se novamente do fundo prévio. Essa aproximação para o fundo prévio criou novamente um outro Jojo Napoli. Vejam que aqui o preço estava abaixo da média, ele desloca-se para cima da média, ele recua para baixo da média móvel de novo, e aqui ele não perde o fundo prévio e ele volta a fechar acima da média. Então, neste ponto, eu, cansado, não deveria ter feito esse trade, cansado, eu fiz uma tomada de posição aqui. Erro. Tá? Eu já estava cansado, já estava com R$1.500 de lucro na operação, não devia fazer mais nada, devia ter ficado quieto. Aí o mercado faz essa movimentação, segue até, se aproxima muito do que seria meu alvo. Meu alvo é 161 desse risco para cima, meu alvo estava aqui em 104,533. Começa a chegar perto e ameaça, inclusive, bate no VWAP. Eu deveria ter realizado a posição no VWAP, e daí terminaria o dia com uns R$2.300 de lucro, mas infelizmente não o fiz, e aí o mercado faz isso. E aí me estopa. E aí o meu lucro, que estava bem melhor, estava em torno de R$1.500, né? Já nesta mastigada aqui, termina. E aí faz um trap, volta a subir, bate no VWAP de novo como resistência, não consegue romper o VWAP, depois rompe ele e faz essa situação absolutamente errática que a gente está vendo aí. Ideia que chega a formar até mais um Jojo Napoli, mas não evolui. Aí eu termino o dia com esse resultado, R$400 de lucro, um dia difícil, um dia cansativo, um dia que eu poderia ter tido uma tragédia, perder aqueles 4 pilas, seria ruim, óbvio. Consegui recuperar, consegui fazer uma recuperação, mas em si não foi um dia absolutamente perfeito. Pelo menos o dia foi salvo por uma operação legal que eu fiz na CROT 3. A CROT 3, gráfico diário. O papel está em tendência de alta, está com as 4 médias viradas para cima. Na verdade, até ontem estava com anteontem estava com uma média móvel mais curta de 4 virada para baixo e as outras 3 para cima. Então o que eu esperei? Eu esperei que ontem ela virasse para cima, que nem ela virou, formando esse candle estreito. E aí quando rompeu essa máxima, pá, tomei. Entrei com 3 quilos do papel, em torno de R$30 mil. Deixei o meu risco, que era essa mínima, projetado para cima. Quando bateu ali, terminado o trade. Eu acho que esse trade ainda vai mais. Esse swing trade, na minha opinião, tem um alvo mais longo, seria toda essa amplitude para cima, levando a um alvo lá perto de 13,31. Mas eu já matei o day trade ali e isso me deu um resultado, um belo day trade de R$870. A operação foi bem legal. No 10 minutos fica bem claro o ponto de entrada. O ponto de entrada no 10 minutos que eu assumi foi aqui, ó. Logo depois dessa movimentação, eu esperei este candle vermelho aqui,
E quando rompeu esse candle vermelho, tomei a posição. E aí o trade evoluiu. E aí quando chegou no meu alvo, liquidado o trade. Saio do papel e espero um novo movimento. Tá? Então aqui foi um bom day trade executado. Entrada aqui, na ruptura dessa barra vermelha ignorada. Então veja que aqui, ó, eu tenho as 4 médias viradas para cima. Média móvel de 4, média móvel de 17, média móvel de 34, média móvel de 80, com elas viradas para cima. A gente vê uma barra vermelha. Quando rompe essa máxima na barra seguinte, se é uma barra vermelha ignorada, ponto de entrada, o meu stop teria que ficar imediatamente abaixo dessa mínima. Como eu estava já olhando o gráfico diário, identificando que era o rompimento do gráfico diário, eu botei um alvo bem estendido, um alvo bem longo. E aqui a operação foi regiamente remunerada, podemos por assim dizer. Esses foram os trades do dia, não fiz muitos outros trades, eu fiquei mais olhando, eu estava bastante estressado com aquela operação do índice futuro, então eu fiquei muito atento ao índice futuro e acabei não olhando outros ativos e nem fazendo nenhum outro tipo de day trade, exceto este daqui, em Gol 4. Gol 4, 10 minutos, eu vou explicar aqui rapidamente como é que eu fiz esses R$291 aqui, como é que foi feita essa operação. Isso foi feito em cima de 1000 ações de Gol 4. A operação foi executada utilizando o estocástico lento. Então, basicamente, o que eu esperei foi o mercado montar um recuo, se aproximar de uma zona de suporte, que era dada por esse fundo prévio aqui. E aí, quando o mercado bateu exatamente neste fundo, aqui, eu esperei este inside bar que vocês estão vendo e olhei esse estocástico lento sobrevendido aqui embaixo. Ok, nessa situação, em cima dessa zona de suporte dada pelo fundo prévio do dia 15 de julho, eu decidi fazer um day trade bem rápido. Eu tomei a posição exatamente nessa ruptura, 1000 ações, o meu stop ficando abaixo dessa mínima, e eu projetei o que seriam 2 vezes meu risco para cima. Então larguei 2 vezes meu risco para cima. E quando bateu em 38 com 35, eu liquidei meu trade. Meu day trade. E isso me deu esses R$290 nessa operação, que foi uma operação muito rápida, executada lá pelas 2h30, 2h40 da tarde. Esses foram os 3 trades do dia. No índice futuro eu utilizei como principais táticas uma técnica que eu chamo de micro trade e basicamente inside bar e o Joe de Napoli. Na Gol eu utilizei apenas o estocástico lento e o fundo anterior, o price action do fundo anterior, né? E na Crotch 3 eu utilizei 2 time frames, o gráfico diário para me dizer que eu estou no suporte do diário, o gráfico de 10 minutos para me refinar a entrada utilizando uma barra vermelha ignorada como ponto de entrada. Podia ter sido melhor, eu sei, mas eu considero que, especialmente o resultado do índice futuro, eu considero que foi um resultado muito bom, em linha do que eu estava perdendo, em linha de que foi um dia difícil, não foi um dia simples, foi um dia bastante complexo. Um dia que rompi a máxima, perdi a mínima, rompi a máxima, perdi a mínima. Não foi um dia claramente direcional, muito pelo contrário, foi um dia pouquíssimo direcional. Então não vejo esse meu resultado como uma coisa horrível, não. Tá? Especialmente considerando que eu consegui recuperar esses 4.000 de prejuízo que eu estava após a hesitação que aconteceu no início do dia. Podemos classificar o dia de hoje, sim, como um Search and Destroy Day. Tá? O que é um Search and Destroy Day? É o pior tipo de dia para se operar no mercado. É o dia em que o mercado perde a mínima, como ele perdeu, depois ele rompe a máxima, como ele rompeu, depois ele perde a mínima de novo. Ou seja, ele vem para cá te dizendo que ele vai cair. Aí quando tu entra vendido, ele simplesmente te estopa porque ele rompe a máxima, aí tu entra comprado pensando que ele vai subir, e quando tu entra comprado, ele cai, afunda e te estopa de novo. Por isso que é busca e procura. Ele finge que vai para um lado, pega o stop de todo mundo, finge que vai para o outro lado, pega o stop de todo mundo e termina não indo para lugar algum. Esse tipo de dia realmente é um inferno na torre para ser operado, como pode-se dizer. Enfim, gente, finalizando aqui nossa forma de dissecar os trades, de refletir as operações do mercado. Espero que tenha sido interessante para os amigos. E se vocês curtiram
esse vídeo, por favor, deem um like, ajuda bastante a gente, e ao mesmo tempo compartilhem com os amigos de vocês e se inscrevam para receber as notificações dos próximos vídeos através do sininho que tem logo abaixo. Certo, pessoal? Tudo de bom. Finalizando, então, dia 17 de julho, eu vou entrar de férias a partir de sábado e volto daí em agosto com vocês. Tá? Talvez eu consiga fazer 1 ou 2 transmissões lá dos lugares que eu vou estar visitando. Eu consigo transmitir eventualmente lá e trocar mais umas ideias sobre a vida de um trader, como é que a gente faz para montar nossas operações, como é que a gente faz para definir nossas estratégias e como é que a gente pode estar realmente aproveitando os movimentos que o mercado eventualmente oferece. Um forte abraço para todos vocês, paz, saúde e prosperidade, nos vemos em breve.